Eu me formei bem antes que o EDES, me formei em 54, mas com aquele hábito nosso de dar uma continuidade, uma moratória à vida universitária, eu convivi também com o EDESio nessa fase de bancos escolares. Mas o nosso encontro, né, importante mesmo, é na atuação sindical, no Sindicato de Jornalistas Profissionais do Paraná. O EDESio era o secretário e era um elemento-chave. Né? Eu vi na história do Sindicato de Jornalistas do Paraná duas pessoas que tiveram uma linha assim parecida. Batia o corne e fazia o gol de cabeça. Era o EDESio, né, e o Arnaldo Cruz, mais recentemente, né, já falecido. E o EDESio era o elemento-chave do sindicato jornalista. Na preparação de tudo, elaboração de atas, né, organização, né, um senso de logística muito apurado. E um talento, uma inquietude, uma energia, né, assim, dominantes. E o grande momento nosso na questão do sindicato é a greve nossa, de 1963. Greve que eu provoquei, porque eu não me conformei com alguns acordos que estavam em andamento da parte de umas pessoas preocupadas em agradar ao ministro do Trabalho, que era o Amaury de Oliveira e Silva, né? Pessoal ligado ao Ministério, e eu achei que não valia, nós estávamos numa assembleia, única, né, das duas categorias, dos gráficos e dos jornalistas, e não pegava bem, né, esse tipo de manipulação. E fui um pouco emocional nisso aí, fiz um discurso pesado e criamos um problema, porque daí, como é que vai fazer uma greve, né? Os jornalistas tinham feito várias greves, né, no Brasil, e nenhuma tinha emplacado. Essa nossa foi um sucesso porque nós tiramos de circulação os jornais de Curitiba durante 3 dias, né, e tivemos momentos dramáticos, né, inclusive com um cerco à frente do jornal Diário do Paraná, que houve um juiz que concedeu uma medida de habeas corpus para o pessoal entrar no jornal, e aí eles colocaram um carro de bombeiro. E alguns de nós ficamos daquelas rodas enormes embaixo do carro e criando um problema. Estava aquela situação sem solução, né? Um impasse. E eu me lembro que, nesse momento, eu até vi o Aderbal Fortes de Sá Júnior bem abaixado, embaixo do caminhão dos bombeiros. E me trouxeram, naquele momento, uma tarefa. Assim, olha, é interessante você fazer um pronunciamento na rádio, no programa, tinha um programa lá, Repórter Petrobras, da Rádio Independência, e eu fiz um discurso dentro de uma churrascaria, um absurdo, a coisa mais anticomunicação. Milhares de pessoas assistem esse tarde, assim, e encheu de gente na rua, né? Vieram os deputados da Solidariedade e os jornalistas, e houve uma negociação. Mas antes disso, eu me lembro que eu e o EDESio fomos tentar convencer pessoas que tinham furado, nós tentamos entrar. E tivemos que enfrentar a polícia militar ali fora. Né? Eu me lembro que o EDESio disse, ele é um troço bem ingênuo, mas típico desses movimentos de basistas, né? Assim, vocês são povo também, a polícia. Então, as pessoas que furaram a greve usaram roupas da polícia militar e atravessaram um muro e foram lá. Mas nós não deixamos o jornal sair. Cercamos o jornal, não deixamos sair. Né? Inclusive, sequestramos um cara que era um elemento chave na produção gráfica do jornal. Né? Sequestramos o cara, convidamos elegantemente para tomar uma pinga na esquina e sequestramos o cara. Né? Então, eu lembro muito disso, dessa eficiência, essa intensidade com que agia o EDESio. Né?
muito organizado, né? Todo concentrado nas coisas, né? E era a pessoa assim, chave nossa, de tudo aquilo, né? Era a alma do sindicato. Tínhamos pessoas como o Nilton Stadler Souza, que era um diplomata e tal, mas o cara chave, que tocava coisa, era realmente o Edésio. Inclusive, depois tivemos um processo, né, militar. O Edésio também foi devidamente enquadrado em 64. Ele foi incluído junto com o pessoal da Última Hora. Eu tinha pertencido à equipe da Última Hora. E a bronca era com a Última Hora. Eles botaram algumas pessoas do Partido Comunista para estabelecer nexo, né, criar problema maior. Alguns deputados também, me lembro que botaram o Dal Canalha no meio. Bom, e houve uma coisa muito interessante, que o Cândido Gomes Chagas era testemunha do Edésio. E o Candinho fez uma coisa que é típico do Candinho, é o Candinho da Paranaempagem. Ele chegou lá no meio da audiência e quis fazer um pronunciamento que lá é muito rígido. Não pode você assim, eu quero dizer tal coisa, não. Então não deixa. Aí o Candinho, não, mas eu tenho aqui um documento para mostrar. Aí o conselho, ele mostra, não mostra e tal. O Candinho me mostra um papel, um documento, assinado pelo Flávio Suplicy de Lacerda, aquele momento ministro da Educação, em que ele dava uma grana para o jornal Última Hora, não me lembro quantos milhões eram, porque a Última Hora tinha dado uma cobertura de interesse do governo nos incêndios florestais do Paraná, do 62, uma coisa assim, 62, os incêndios florestais que o Ney Braga atiçou um pouco as chamas, né? E o jornal, e as matérias eram matérias pagas, né? Era o jornal, a matéria indireta, matéria sem definição comercial, nada, né? Que é o que todo político quer, né? Ele quer o institucional assim, que você faça uma propaganda supostamente invisível. Aí o Candinho foi lá e mostrou o documento. O documento era assinado pelo Flávio, então ministro da Educação, e também ratificado pelo Jucundino Furtado. Esse processo foi um processo prolongado, né? Alguns de nós, eu fui atingido pelo lado institucional, porque era funcionário público, outros também foram atingidos, o Rono Oste Pereira, o Aderbal Fortes de Sá Júnior, Jairo Regis, vários de nós. E depois acabamos ganhando essa matéria, até ganhamos no Supremo Tribunal Federal. Né? Nós tínhamos uma bateria de advogados de altíssimo nível, né? Hélio Narese, Aldemar Teixeira Soares, Breda, Otto Esponhos, né? Gente de altíssimo nível. E bem depois eu vou encontrar, é claro, o Edésio numa área já na criação do Partido dos Trabalhadores, né? Um dos primeiros ativistas, né? Então, em todas as grandes concentrações que eles faziam, foi a fase, né, que hoje não existe mais, hoje perdeu o Gume, a Vespa perdeu o Gume, está no poder, e eles não fazem mais aquilo. Eu me lembro de uma mobilização no ginásio do Tarumã, acho que botaram umas 5.000 pessoas lá dentro. O Edésio era um dos animadores disso. Eu me lembro que isso aí constrangia, que era o governador, era o José Richa, né? E havia uma certa elegância, mas o pessoal pressionava mesmo, né? O pessoal que os sem-teto, o movimento de pessoal excluído, né? Então, acompanhei isso, né? E, claro, também a trajetória do Edésio como advogado. E trabalhamos juntos, inclusive, em algumas publicações. Eu me lembro que na revista do Danilo Cortes, que até era um cara da direita, e que abriu espaço para mim, para o Edésio, Valmor Marcelino, que eram pessoas meio um pouquinho discriminadas na época. Nós, então, escrevíamos nessa revista, a revista Divisas. São os registros que eu tenho do Edésio. Às vezes nós fazíamos
tomávamos decisões dentro da delegacia do trabalho. Uma coisa completamente maluca, né? Você fazer assembleia dentro da delegacia do trabalho. E tomava decisão ali, né? Então, para por tantas horas, faz operação tartaruga. Né? Agora, tivemos várias, agora a greve de parar mesmo foi essa. E greve de jornal. Eu me lembro de uma, que quando Perón estava dirigindo o sindicato, eu e ele fomos à cidade da comunicação, no Paulo Pimentel, também seguramos os jornais dele por 3 dias. Tribuna e o Estado no circular. A classe principal nossa, no tempo das reformas de base do João Goulart, é a dos bancários. Os professores não tinham chegado a essa capilaridade, esse grau de organização que tem hoje. E os bancários eram a grande esperança. Né? Hoje você tem metalúrgico, petroleiro. O Brasil mudou muito. Né? E, então, essa manifestação, houve uma greve dos bancários e houve uma ingenuidade de um dirigente chamado Tristão Fernandes, que foi na conversa, ele foi na sedução do Ney Braga. O Ney Braga pediu para ele tirar o piquete. Você não pode, no Brasil, você não pode fazer greve sem piquete. Né? Tem que ter para pressionar, senão os caras têm medo e tal. Existe dispersão. Então ele bancou o trouxa, né? E o Ney Braga ocupou os bancos, ocupou tudo. Ele deu a bandeira, o Ney ocupou. Então havia um problema para nós com relação à área sindical. Evidente que nós não queríamos nos comparar aos bancários, que eram muito mais articulados e mais numerosos. Maior capilaridade também. Aí o que nós achamos que era, porque havia uma causa econômica sempre tem, né? Evidente. Mas nós estávamos num clima no Brasil que era um clima de greve. Né? E é claro que elas tinham um caráter, toda greve tem um caráter político. Pode ser um caráter secundário político, mas toda greve tem um caráter político. Principalmente num momento de exacerbação como era o de 64. Onde nós achávamos que estávamos com a força. Na verdade, nós éramos minoria. Nós perdemos. Nós desafiamos as forças do outro lado para a luta de rua. Com o comício da Central do Brasil, o comício das reformas, e perdemos, porque na hora que eles botaram as rezadeiras para passear na cidade, era passeata de 500 mil e 1 milhão. Perdemos a batalha de rua. Né? Essa foi a verdade. Mas então, nessa fase, também era uma batalha de rua, uma greve. E nós fizemos e fomos bem-sucedidos. Levamos sorte. Agora, uma surpreendente resposta de pessoas que eu nunca esperava, pessoas que pareciam alheios a problema político, ideológico. Né? Por exemplo, Nelson Comel. Me lembro, Nelson Comel, ele fazia comida da casa dele, ele fazia os sanduíches para abastecer os piquetes. É uma guerrilha, um negócio maravilhoso. Foi muito interessante. E o Edésio, um dos comandantes da operação. Eu sou advogado, não exerço advocacia, sou procurador do Estado. Fui atingido pelo lado institucional. Fiquei fora até a anistia. Né? Fiquei fora. Né? Quando voltei, aí me deram umas vantagens. Quanto em dobro isso, mais aquilo, já me aposentei. Então a gente se encontrava eventualmente em uma reunião política, alguma coisa assim. Eu nunca fui do PT, né? Mas tenho alguma simpatia, alguns momentos também de antipatia, mas sempre vi no Edésio uma figura incomum. Além da pessoa dedicada, o bom jornalista que foi, né? E eu, um grande advogado trabalhista. Talvez um dos nossos melhores da especialidade. O Edésio usava o sistema de mobilização, né? Nas paradas dele, quando tinha uma demanda séria no contrato coletivo de trabalho, alguma coisa do gênero, eles faziam assembleias nas ruas, como nós fazíamos numa escala menor antes, dentro da delegacia. Mas usar a rua, né? Faziam isso. Então,
É um fato novo, isso aí. Isso marcou uma época, né? De repente se aceita, as formas de manifestação mudam, né? Você vê esse caso dos bombeiros no Rio de Janeiro, né? É uma coisa que, de repente, cadê os órgãos intermediários? Quem intermedia isso? O negócio veio por ação direta, né, pessoal. E uma das táticas que eles usavam em argumentações era essa, né? Além do argumento jurídico, o argumento político lá fora, né? Isso era parte do estilo do Edésio.